Então, primeiro eu quero agradecer o convite, né, para estar aqui hoje, né, e saudar todas as mulheres e os homens que estão aqui presentes. E dizer que, para mim, foi uma grande surpresa, né, boa surpresa. E eu, quando recebi a ligação da Patrícia, me fazendo o convite, eu disse: Patrícia, eu estou com alguns compromissos, na sexta-feira especialmente, mas eu vou ver se eu consigo desmarcar. E o que foi que me fez, né, tentar desmarcar os compromissos? Foi justamente porque era um convite, né, para vir discutir algo, né, que eu trago em sala de aula, que eu falo, que eu pesquiso e que eu digo: olha, sempre falo para os meus alunos e para minhas alunas, a gente tem que sair do espaço da universidade, e poder ocupar novos espaços, poder trazer, né, as questões que nós colocamos em sala de aula, que as teorias têm nos dado, mas que esse conhecimento que é produzido, que é construído e compartilhado no espaço da universidade não faz nenhum sentido se ele não pode, né, voltar. E esse é um espaço, sem dúvida nenhuma, como colocou, né, a doutora Mônica, privilegiado. Então, assim, nós temos, né, um auditório, sobretudo, composto, né, de mulheres, e os homens que estão aqui são sensíveis, né, às causas das mulheres, tá? E, de fato, é um lugar, né, a gente começa, né, como colocou a doutora Mônica, com uma mesa composta por lideranças femininas. Então, sem dúvida nenhuma, isso é uma conquista. Então, eu vou falar aqui para vocês... Tá, Jóia? Passa agora. Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho a partir da psicologia social, que é o lugar onde eu estou, tá? Então, eu sou professora de psicologia do programa de pós-graduação em psicologia da Unifor, né, mestrado e doutorado, e eu tenho minha formação em psicologia social, né, e trabalhei no doutorado a questão do preconceito, né, naquele momento mais voltado às questões das pessoas com deficiência. E agora estou desenvolvendo um projeto, né, que está tentando, né, ampliar o conhecimento aí sobre as formas de preconceito, inclusão e exclusão de minorias sociais de uma forma geral. Então, um pouquinho a partir daí que eu vou falar. E fico muito à vontade de trazer essa discussão, porque as falas que me antecederam, de alguma forma, eu me identifiquei. Então, a doutora Mônica trouxe questões que, sem dúvida nenhuma, né, fazem referência a muitas das questões que eu vou discutir aqui, tá? Então, eu sou pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre o Trabalho, né, e é um laboratório que tem discutido as questões relativas ao trabalho, a violência, o adoecimento, o sofrimento do trabalhador, né? Sempre compreendendo, né, a partir do trabalhador, né, quais são as questões que são colocadas. Bom, então, só para a gente começar, eu peguei, né, definições bem simples, né, e pensando um pouco o que seriam essas políticas públicas. Então, respostas do Estado às demandas da sociedade, tá? E que de forma propositiva ou não, expõe suas necessidades, expressa seu poder de pressão no sentido de publicizar tais necessidades. Essa é uma questão, né, muito, né, clara. Então, as políticas públicas vão surgindo a partir de uma demanda, de uma necessidade, tá? E por que é tão importante a gente pensar, criar esses espaços? Porque só se fala em demandas, em necessidades, em problemas sociais a partir daqueles que vivenciam isso. Então, como é que se pode pensar em políticas para as mulheres, se não a partir das próprias mulheres? Por que os homens vão falar por nós? Chega, tá? Então, a história mostra que essas mudanças elas foram sendo feitas por mulheres que assumiram esse lugar. E essa talvez seja uma questão, tem sempre alguém pensando para a gente, pensando o que é melhor para a gente, né? E uma coisa que, né, eu esqueci de colocar no início, né, quando a Patrícia no telefone falou assim: Luciana, professora, a gente vai, um evento em homenagem ao mês das mulheres. Aí eu disse: bom, que bacana, porque de fato, em alguns locais, o mês das mulheres é comemorado com desfiles de moda, né, com o dia da beleza, né, e com algumas coisas que nos colocam... Flor, pois é, eu até recebo as flores, mas
não só as flores, porque se só me derem as flores, eu digo muito obrigado, estou devolvendo, né? Porque qual é o sentido de eu ganhar flor, né, e não ser respeitada dos meus direitos mais básicos, tá? Então, essa é uma questão, né, que a gente tem, então, sempre alguém pensando o que é melhor para a gente. Então, se a gente pensar políticas públicas, a gente tem que pensar quem é esse sujeito que vai ser beneficiado. E quem é que fala o que a gente quer somos nós mesmos. E por isso que é importante que se criem esses espaços, né, em que a gente possa colocar. Então, as políticas públicas que resultam dessa relação entre o Estado e a sociedade civil devem ser entendidas como processos sociais de caráter histórico. Então, as nossas demandas, elas vão, né, se transformando a partir das novas compreensões e das relações entre homens e mulheres, né, entre as pessoas, né, contínuo, inacabado, né, constituídos por sujeitos cuja ação é responsável pela ampliação das políticas públicas. Então, sempre pensar que essas políticas públicas, elas são, né, devem ser compreendidas como produtos de um tempo, de um espaço, de relações específicas. E não é possível, né, que não seja pensado desse modo, porque, de fato, acaba não tendo nenhuma importância. Bom, então, eu fiz aqui só um desenhozinho bem simplista, tá, gente? Mas só para a gente poder compreender. Então, a ideia da sociedade, com a sua demanda, suas necessidades, um problema, pressiona o governo, o Estado, que propõe políticas como resposta para esse problema que é denunciado pela sociedade. A questão está aí. Que problema é denunciado? Quem denuncia esse problema? Né? Quem exatamente está colocando essa questão? Então, pensar, né, a partir deste lugar. Né? Bom, e aí, como já foi colocado aí, a professora, né, olha, o hábito, a doutora Mônica colocou. Pronto, então a gente pode falar, né, como eu tenho muito orgulho de ser professora, então eu vou me referir, né, também. A professora Mônica colocou várias conquistas, a gente pode, né, não há dúvida de que nós temos importantes conquistas, o direito ao voto, né, a licença maternidade, a extinção da noção de adultério do Código Civil como um crime e, né, recentemente, né, 2006, eu acho, a criação e aprovação da Lei Maria da Penha, sem dúvida nenhuma, e agora, né, deveria ter colocado aí o feminicídio também. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos aí importantes conquistas que marcam a diferença, tá? Que marca, né, as diferentes gerações no que diz respeito aos direitos, aos seus direitos. Não tenham dúvida nenhuma que uma mulher, né, que está, né, vivendo os tempos de hoje vive uma outra relação do que alguém que viveu há tempos atrás, há 20, 30 anos atrás. Bom, e aí só, né, fiz um levantamento rápido, né, então existe, né, políticas aí, né, existe uma compreensão, uma preocupação, a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, tá, que já tem mais de 10 anos, né, a ideia de gênero, né, perpassa, né, ações, né, no governo de uma forma geral, tá, e nós temos, né, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, né, que, né, tem proposto, além de ter sido construído com a participação das mulheres, né, iniciativa da sociedade civil, com participação da sociedade civil, né, participação de gestores, técnicos, onde, de fato, há algumas coisas que nós podemos, sim, sinalizar como vitórias importantes. Bom, então, a questão há conquistas, há vitórias, há passos importantes, e a gente não tem como negar isso, certo? Tá? Então, essas vitórias, essas conquistas têm contribuído para transformar relações entre homens e mulheres. Tá? Então, hoje em dia, né, nós temos aqui uma grande maioria de mulheres nesse espaço, discutindo isso e sem se sentirem pressionadas por estarem aqui, porque, de fato, essa relação mudou e pode chegar e dizer, olha, eu estava lá discutindo políticas públicas para as mulheres, eu estava num espaço onde a gente estava pensando questões relativas às mulheres, e isso não é mais um problema, não é mais um crime, né, entre a família, embora nós ainda sejamos reconhecidos como as diferentes, as subversivas. Olha lá, vem Luciana com aquele papo de mulher. Lá vem ela com aquela conversa besta. Né? Então, até hoje, né, eu escuto isso entre amigos. Né? Então, entre a turma de amigos, eu sempre sou aquela que vai, né, falar. Olha, lá vem a feminista. Lá vem a feminista falar.
a briguenta, né? Então, lá vem o tempo todo, né? Então, outro dia nós estávamos, né, num grupo e aí meu marido falou assim, não, olha, gente, vamos que eu ainda vou passar no supermercado. E o pessoal olhou, supermercado? Faz supermercado? E aí ele disse, faz, qual o problema? Ah, lá em casa só quem faz são as mulheres. Eu digo, pois é, mas lá em casa é diferente. E essas relações, elas são, né, eu gosto de pensar, né, nessa questão do casamento, professora Mônica colocou, né, a ideia do casamento. Vejam como essa questão ela é simbólica. Então, de fato, é o dia mais importante para a mulher. E a mulher entra na igreja com quem, gente? Com o pai. E ela é conduzida para o marido. Uma mulher sem homem é uma mulher perdida. A gente precisa de um homem, gente. De um homem do lado da gente. Pelo amor de Deus, tá? Então veja como esse momento, que é tão marcante na vida de nós mulheres, reproduz claramente esse lugar que a gente ocupa nas relações sociais. Nós somos conduzidas por um homem e entregues a outro homem. Olha que coisa simbólica. O homem recebe, né, aperta a mão do pai, né, e aí é como se o pai disse, toma que é tua, toma conta dessa aí. Veja que coisa mais simbólica, gente. E veja que lugar nós estamos. Então, todo esse ritual é um ritual que mostra claramente essas relações, né, em que nós, né, nos colocamos na sociedade. Pois é. Exatamente, é o pai que leva, tá? Né? Então, só para a gente poder pensar nessas questões, né? Não estou aqui tentando, né, destruir esse momento tão importante, né, tão importante para nós mulheres, de tanta significação, mas só para a gente poder refletir sobre o significado desses rituais e como esses rituais nos mostram, nos colocam no lugar, né, de submissão em relação a esse homem, tá? Bom, então a gente pode colocar claramente que esses avanços permitiram, né, ampliar o espaço de participação das mulheres na sociedade e reconhecer muitos dos nossos direitos, né, das nossas demandas por igualdade social. E aí, eu mexi aqui. Eu tenho lá em casa um bom, então, gente, e para a gente pensar aí, né, esse lugar da mulher e do homem, tá? Então, a mulher, ela é, sem dúvida nenhuma, peça-chave na sociedade, inclusive na própria reprodução social, né? Embora, historicamente, ela é relegada a um lugar de menos valor. Então, a doutora Mônica colocou isso aqui em várias situações, né? Então, isso, historicamente, então, a gente, né, é colocado um lugar de menos importância. Isso, né, a ideia de que o espaço privado, a casa, é da mulher, e o espaço público é o do homem. Então, a casa é da mulher. Então, quando a casa está bagunçada e chega alguém, rapaz, mas pense numa bicha desorganizada, vocês viram a casa dela? Uma maior bagunça do mundo, né? E quando falta alguma coisa dentro de casa, é o homem que é visto como provedor. Não é à toa que depressões entre homens desempregados é muito maior do que entre mulheres, porque de fato há um sofrimento, porque esse homem não se reconhece quando não consegue prover o seu lar. Então, esse lugar, essas relações estão muito claras. A mulher, ela está na esfera privada, tá? E o homem é a mola mestra aí do processo produtivo. É exatamente é o provedor, é ele. Então, e até hoje, né, as mulheres, elas casam, né, e ganham seus salários e o dinheiro que elas recebem é para elas. Microfone. Exato, é a mulher. Exatamente. Exatamente. E a questão, a ideia do machismo, né? Que o machismo não é uma coisa dos homens, mas é algo que está nas nossas relações sociais, né? É importante a gente pensar isso. Não são os homens que são machistas, né? Esse machismo, né, está presente nas nossas relações sociais. Né? Eu digo para minhas alunas, né, eu dou aula, né, numa turma de 50 e tantos alunos de psicologia, a grande maioria mulher, e eu digo, gente, olha, prestem atenção, acabem com esse negócio, desculpem, tá, gente?
Mas é o que eu falo para minhas alunas. Acabem com esse negócio de achar que homem tem que pagar tudo. Se vocês vão, se divertem, por que o homem tem que pagar? Né? Então, aí eu digo, ó, vocês vão para o motel, se divertem a noite todinha, quando chega depois, no final, vocês fazem cara de paisagem, quem vai pagar o homem? Por quê? Vocês não se divertiram, aproveitaram, não? Então, vamos repensar, porque esse é um lugar também que nos coloca num lugar, né, de subordinação a esse homem. É uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. É uma provocação para que a gente possa pensar, né, de fato, o que é que nós queremos enquanto mulheres. Bom, então, historicamente, esse lugar, né, tem sido reservado às mulheres. A casa, tá? E mesmo quando as mulheres ingressam no mercado de trabalho, a casa continua sendo o lugar dela. Então, nós falamos muito claramente, e a linguagem nos permite pensar esses valores. A gente diz assim, olha, meu marido é maravilhoso, ele me ajuda muito. Se ele me ajuda, a obrigação não é dele, é minha, tá? Então, o marido que ajuda, né, bacana, ótimo, mas se eu estou reconhecendo ali naquela relação, tá, que de fato a obrigação é minha, e ele, por ser um bom marido, por ser um pai cuidadoso, por ser um marido afetuoso, tão maravilhoso, ele me ajuda a dividir isso. Só para a gente poder refletir o quanto essa coisa aparece forte na nossa linguagem, na nossa forma de falar, tá? Então, quem ajuda faz porque tem boa vontade, faz porque é um cara bacana, mas não porque se sente responsável por aquela relação, tá? Bom, só para a gente pensar algumas questões, né? E ainda, né, questões sobre esses avanços. Então a gente observa esses avanços, mas a gente persiste em situações de violência contra a mulher. E ontem eu fui dar uma olhada em algumas informações e vi um relatório da ONU que diz que no mundo 7 em cada 10 mulheres são ou serão vítimas de violência. Lógico que aí a gente está falando da violência, não somente a violência física, tá? Então tem a violência simbólica, né? Tem a violência psicológica, tem a violência patrimonial, várias formas de violência. Mas imaginem, e logicamente que essa estatística diz respeito ao mundo, né? E aí a gente tem diferenças culturais em que algumas culturas, algumas mulheres são mais vítimas, estão mais em situação de violência do que outras, mas isso não quer dizer, né, que aqui, nesse espaço, nós não tenhamos mulheres, né, que ou são ou serão vítimas de violência. Então, esse é um número muito impressionante, tá? Então, 7 em cada 10 mulheres. É muita coisa, gente. Então, isso em pleno século XXI, com todas as conquistas, com todas as leis, com todas as políticas públicas que nós temos aprovado, tá? Então, a ONU considera que a violência contra uma mulher é uma das violações de direitos humanos mais presentes no mundo. Então, enquanto a minoria social no sentido de acesso a direitos, participação, né, igualdade, nós vamos dizer que as mulheres, elas são as que têm mais os direitos violados, tá? E, logicamente, em alguns casos, essas mulheres, elas são, né, amplamente afetadas quando elas também fazem parte de outras categorias sociais. Então, mulher, negra, com deficiência, pobre, homossexual. Então, vão se somando desvantagens. Tá? Então, vejam, gente, por isso que quando eu comecei a minha fala, disse, é muito importante esse espaço. Sem dúvida nenhuma, as palestras não mudam, né? Mas as palestras contribuem para o debate, contribuem para que a gente possa, né, olhar para a nossa prática e pensar o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós queremos e para onde é que nós estamos indo, tá? Então, a ONU considera aí que a violência contra mulheres é uma construção social, é resultado da desigualdade de força nas relações de poder entre homens e mulheres e é reproduzida pela sociedade. Gente, eu trouxe um exemplo, né, a questão do casamento aqui, tá? Gente, eu não estou fazendo nenhuma apologia contra o casamento, pelo amor de Deus, né? Acho, inclusive, um ritual muito bacana, muito bonito, mas a gente só tem que problematizar esse ritual e pensar quais são os significados que estão ali, certo, gente? Então, quando eu me coloco nesse lugar, eu digo que tem alguém que manda em mim. Então, essa violência,
né, que aparece em muitas circunstâncias, ela também vem desses significados que são compartilhados socialmente, de que o homem, ele pode mandar, de que o homem tem esse poder sobre a mulher. Então, para a gente poder refletir sobre essas questões, tá? Bom, então, não há dúvida, né, se a gente pega os dados do último censo, né, as mulheres elas estão em situação de desvantagem quando comparadas aos homens no que se refere à participação social, tá? E essa desvantagem é ainda maior se a mulher, né, também participa, é parte de outras minorias sociais. E vejam que coisa interessante. Então, as mulheres têm nível de escolaridade, são dados do censo, tá, gente? Acesso para qualquer pessoa, tá? Então, as mulheres têm nível de escolaridade superior dos homens, mas continuam atrás em relação a rendimentos e a inserção no mercado de trabalho. Então, nós conseguimos avançar em termos de escolaridade, mas ainda continuamos em situação de desvantagem. E vejam que o grande discurso, né, que a gente vê na sociedade é que as pessoas não conseguem, né, bons lugares no mercado de trabalho porque elas não estão qualificadas, elas não têm escolaridade. Vejam que esse discurso entre educação e trabalho, ele é um discurso justificador. Tem aqui muito claramente, no caso das mulheres, nós temos mais nível de escolaridade, mas nós continuamos ganhando menos e tendo menos condições. Então vejam como essa questão, né, é uma falácia pensar nessa relação tão estreita entre, lógico que existe, os dados mostram que quanto mais anos de escolaridade, maiores os rendimentos, mas isso não se aplica para todos os grupos. No caso das mulheres, essa relação não é tão clara, tá? Bom, em termos de escolarização, também dados do censo, tá, gente? A escolarização das mulheres de 18 a 24 anos superou a dos homens, certo? O nível de ocupação das mulheres cresceu mais do que o dos homens, mas ainda continuamos atrás, certo? E o percentual de mulheres ocupadas com nível superior foi maior que o dos homens. Mas a grande questão é onde é que estão essas mulheres? Que grande conquista! Nós temos mais ocupação do que nós estamos mais empregados do que os homens, né? Mas o que é que acontece é que esta inserção é uma inserção que já nos coloca numa situação de desvantagem, tá? Olhem só, é na seção de atividades, nos serviços domésticos, tá? Que tem aí 92,7% das mulheres. Vejam só, gente. Então, os trabalhos domésticos são, sobretudo, ocupados pelas mulheres. A grande maioria. Isso são dados do censo de 2010. Tá? E a gente sabe muito bem que os trabalhos domésticos são aqueles que se ganha menos. Tá? Bom. Então, gente, e a outra coisa. Quando as mulheres conseguem, né, se inserir, onde é que elas estão inseridas? Então, as mulheres, elas estão elas estão ocupando, né, as áreas com a menor remuneração, educação, tá? 83%, né, dos trabalhadores da área da educação são mulheres, e na área de humanidades e artes, 74,2%, tá? E a gente vai ver aí que a renda nessas duas áreas é bem menor do que em outras. Então, 1.810 a 2.200, respectivamente. Na área de engenharia, que é sobretudo composta por homens, o rendimento é bem maior. E aí as mulheres são minoria absoluta, 21,9%. E mesmo nessas áreas, me lembrei agora de um trabalho que eu participei da banca, que tinha uma colega ali, né? E mesmo nessas áreas, quando as mulheres são engenheiras, elas estão em cargos que geralmente têm menos importância dentro das construtoras, né? Então, outro dia estava passando no jornal a grande conquista das mulheres de ingresso na construção civil. Aí tinha umas mulheres trabalhando, assentando azulejo, tá? Então, não estavam como mestre de obra, porque na construção, tirando os engenheiros, o importante são os mestres de obra, né? Tem muito mestre de obra que diz, eu me garanto, faço, né, subo uma casa independente de ter um engenheiro. Mas as mulheres não estão como mestre de obra, elas estão botando azulejos, porque as mulheres são delicadas e cuidadosas, né, para colocar os azulejos, tá? Só que quem coloca azulejo ganha menos do que mestre de obra. Essa é a questão, tá? Bom, então, gente,
como é que eu tenho discutido essas questões, né? Em termos de pesquisa, tá? A gente tem compreendido muito em função das representações sociais, né, em relação às mulheres. O que é que eu estou chamando de representações sociais? São concepções construídas e compartilhadas socialmente que nos possibilitam compreender e nos orientar nas nossas relações na sociedade. Então, são essas imagens, essas ideias que nós construímos e compartilhamos socialmente, tá? Em relação ao gênero, as mulheres são representadas como? Elas são passivas, elas são pacientes, elas são frágeis, elas são sensíveis, elas são fracas, são emotivas. E isso, gente, a gente observa desde criança. Você vê criancinha brincando, né? E aí, né, tem lá, as crianças começam, porque a mamãe é fraca e o papai é forte. Porque eu sou forte. Porque menina não chora. Mulherzinha tá chorando. Então, essas representações, elas começam a ser construídas e compartilhadas nas nossas relações com as nossas crianças em vários contextos, tá? Bom, qual o problema disso, gente? Tem algum problema ser representada dessa forma? Qual é o problema, gente? Aqui? O problema, gente, tá? E aí eu vou antecipar um outro slide que eu não encontrei agora, mas daqui a pouco ele vai aparecer. É que essas características não são as características que colocam as mulheres em situação de vantagem na sociedade, tá? Então, para se destacar, para ser juíza, promotora, tem que ser uma subversiva. Tem que ser uma subversiva. Não dá, né, para ser paciente, frágil, sensível. Então, esse conjunto de atributos que são utilizados, compartilhados para nos representar, infelizmente não nos colocam num lugar de vantagem. Certo? Então, essas representações, né, como eu falei, elas começam a ser compartilhadas desde cedo e vão passando de geração em geração. Mas lógico que isso muda, tá? A sociedade muda, né, conforme o padrão de desenvolvimento, da produção, dos valores, das normas sociais. Lógico que muda. Lógico. Nós vimos aqui várias mudanças, né? Eu pontuei alguma, né? A doutora Mônica também trouxe várias situações em que a gente vê a mudança da mulher, tá? Então, na medida que ocorrem essas mudanças, atingem também essas representações de gênero, tá? Que consistem nos papéis que são prescritos para homens e mulheres na sociedade. Mas vejam, mesmo com essas mudanças de costumes e valores, a gente não tem como negar que em pleno século XXI, muitas mulheres vivem uma situação de discriminação, tá? E como é que eu tenho pensado isso a partir da psicologia social, tá? Eu tenho pensado, né, que de fato essas discriminações estão relacionadas a representações preconceituosas, tá? Então, ideias, imagens preconceituosas, né? E que, de fato, eu vou pensar o preconceito aí, né, como um conjunto de crenças que levam alguns grupos a considerarem outros como sendo menos capazes. No caso, as mulheres, né, de colocar as mulheres numa situação em que elas são vistas como sendo menos capazes. Só que, atualmente, esse preconceito não pode ser colocado muito abertamente. Por quê? Porque se você tiver num ambiente de trabalho, dificilmente, ou não sei se dificilmente, mas menos frequentemente, você encontra situações em que esse preconceito, essa discriminação, ela é direta. Porque existem leis, discriminações, que permitem que aquela pessoa seja de alguma forma, né, culpabilizada pela sua posição. E o que é que acontece? Acaba o preconceito? Não acaba o preconceito. E é o que nós temos pensado, né? Que novas formas de discriminação, novas formas de preconceito vão acontecendo. De vez em quando, gente, vocês, não sei aqui quem é da área da administração, mas tem uma revista que nos faz tempo que eu não vejo, pode ser que tenha mudado a perspectiva, né? Mas tem uma revista que era Você S.A., que sempre trazia umas capas de impacto, né? E aí colocava lá os ambientes de trabalho, né? As mulheres e a intuição no ambiente de trabalho.
As mulheres trazem a sensibilidade para o ambiente de trabalho. Nilton está aí? Gente, Ele é o neto. enquanto nós estivermos sendo colocadas nesse lugar, Nilton, nós não vamos poder competir com os homens. Competir com os homens como? Em salário e em lugares que nós trabalhamos. Vamos só ver um exemplo. Nós temos, Luciana, mas você está falando isso, tá? Mas a nossa principal representante do país é uma mulher. A nossa presidente Dilma, nos inúmeros elogios que foram colocados em relação à presidente nas redes sociais, que não foram poucos, vocês vejam que em nenhum momento a presidente Dilma foi colocada como mulherzinha que quebrou a unha, que estava preocupada com a escovinha do cabelo. Pelo contrário, ela sempre é representada de uma forma extremamente masculina. Então, essa mulher que está lá, ela não corresponde ao estereótipo feminino. E se a gente vê, existem pesquisas que mostram isso claramente, quando a gente vê mulheres que conseguem ascender na hierarquia de uma empresa e passam a estar ali em função de chefia importantes, elas geralmente utilizam um discurso que é um discurso muito masculino, do mundo masculino, no sentido de que eu optei por não ter filhos logo. Então elas fazem uma série de concessões que a colocam dentro de um padrão de comportamento diferenciado. Tá? E aí a gente rapidamente, a linguagem nos fala muito desses valores. Pense numa mulher macho. Aquela mulher macho. Porque, de fato, quem consegue alcançar essas mudanças são os homens. Mulheres que se inserem nisso são mulheres macho. E isso não tem a ver necessariamente com a orientação sexual, tá, gente? Estou falando do conjunto de atributos que faz com que as mulheres se comportem nos locais de trabalho. Fulaninha é delegada, é juíza, mas pense, ali é a mulher macho. Ela não pode ser sensível, delicada, porque isso não faz parte desse mundo, tá? Bom, então, gente, esse preconceito... Esse preconceito sutil, certo? Ele vai acontecendo por quê? Então, em consequência de leis que proíbem a discriminação, as pessoas inibem expressões externas de discriminação, mas conservam atitudes preconceituosas que estão enraizadas em suas estruturas mentais e que são compartilhadas socialmente, que fazem parte da nossa história. E esse preconceito não é somente em relação às mulheres, tá? Então a gente tem esse preconceito em relação aos negros. Negro é muito bom de quê? De bola, na culinária, tá? E são sempre um conjunto de atributos que colocam dentro de um lugar específico. Então você, se você pedir para você pensar, reparem e descrevam o que é um homem bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, dificilmente esse empresário é negro. Tá? Agora, se você pedir para falar de um atleta, tá? Então vai ser características do negro. Bom, em relação a homossexual, por exemplo, pegando aí o gancho com a fala da doutora Mônica, então eles são sempre muito alegres. Não, preconceito de jeito nenhum. Toda mulher tem que ter um amigo gay, porque os gays são maravilhosos. Agora, meu filho não, porque sofre muito. Sofre, eu não quero que sofra, tá? Mas eu preconceituoso, tenho vários amigos gays, tá? Meu cabeleireiro é gay, exatamente, meu cabeleireiro é gay, tá? Adoro bater papo com ele, tá? Mas, de fato, isso não se apresenta na forma de ser um filho, porque, de fato, não é porque eu seja preconceituosa, porque eu não sou. Então, isso são formas sutis de se perpetuar valores preconceituosos. Só para que a gente possa refletir sobre isso, tá? Então, a forma tradicional do preconceito tem sido substituída por outras formas dissimuladas. Não é que desapareceu, é que mudou a forma, tá? Então, o clima politicamente correto em que se vive atualmente, no qual a discriminação não é aceita, mascara o preconceito. Ninguém abre a boca para dizer negro safado, negro fedido, vai preso. Mas os negros sabem exatamente o que é ser negro na nossa sociedade. E se vocês acham que não há diferença entre negros e brancos, vocês
acompanhem uma batida policial que vocês vão saber exatamente quem é o primeiro que vai para a parede. E aí vocês vão saber que existe sim diferença. Mas ninguém abre a boca para falar que negro é fedido ou fedorento, porque senão vai preso. É crime, racismo. Mas não quer dizer que desapareceu o preconceito. Ele se mascara de outra forma, tá? Bom, então só para que a gente... São algumas reflexões, né, que... Ui, outra vez eu quero vir para cá. Em contexto de trabalho, essa forma de preconceito pode se manifestar por meio de atribuições de características positivas das mulheres. As mulheres são maravilhosas. Maravilhosas, está terminando. Tá? Elas são sensíveis, intuitivas, organizadas, motivadas. Tá? Mas não são essas as características que são valorizadas no mundo, né, de trabalho. Né? Ou pelo menos para definir os cargos de chefia. Ninguém quer um chefe sensível e intuitivo. A gente quer um chefe determinado, né, pulso forte. Chefe tem que ser assim. Então, se você for olhar a descrição, né, das funções, das características da função do líder, né, dos supervisores, das pessoas que estão em níveis hierárquicos superiores na empresa, certamente vocês não vão ver a palavra sensibilidade e intuição. Tá? Então, as mulheres, elas acabam sendo colocadas num outro nível, tá? Então, e é engraçado, né, como eu já coloquei aqui, tá? As próprias mulheres, quando se referem à sua inserção no mercado de trabalho, afirmam que o ingresso e o sucesso profissional estão relacionados a um conjunto de atributos que são característicos do universo masculino. Então, elas não dizem, olha, eu venci, né, porque eu sou muito intuitiva, porque eu sempre fui muito sensível. Não, de jeito nenhum. Elas não vão dizer isso. Elas vão assumir um discurso, tá, que as colocam, né, a partir de um referencial dentro de características do universo masculino. Tá? Bom, então, alguns pontos para a gente pensar, né? Então, acho que a gente tem que refletir sobre quem são essas mulheres, para que mulheres nós estamos pensando políticas públicas, tá? Então, o que é que as mulheres querem, de que mulheres nós estamos falando e de que forma, né, algumas vezes, algumas políticas não reproduzem o modelo de mulher que nós estamos tentando ultrapassar. Essa é uma questão. Toda iniciativa importante... mas acho que a gente pode fazer com que as iniciativas tenham mais importância e traga mais resultados do que outros. Mas está se pensando na mulher. Está se pensando na mulher. Mas vamos qualificar ainda mais. E esses espaços aqui, né, são espaços privilegiados para que a gente possa começar a fomentar, permanecer fomentando essa discussão. Então, a participação plena das mulheres depende do reconhecimento por parte do poder público de situações reais de discriminação. Então, enquanto se negar a discriminação e a desigualdade, não se avança. Não, lá vem aquele papo de desigualdade, de discriminação. Então, enquanto a gente nega isso, a gente não avança. É preciso, sim, reconhecer isso, certo? Para poder avançar, tá? E esse reconhecimento exige reflexão e debate permanente entre gestores de políticas públicas, pesquisadores, ativistas sociais e sociedade civil. E o que é que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, exatamente promovendo essas questões, tá? E, né, então, para terminar, ultrapassar preconceitos, discriminações e desigualdades não é possível sem olhar para nossas experiências, sem questionar nossas práticas sociais, né, sejam elas na política, na gestão pública e na vida social. Então, como colocou a doutora Mônica, não adianta mudar em termos, né, não adianta a gente mudar em casa se a gestão superior não está pensando nessa transformação. Essa transformação requer que a gente pense em todos esses campos, em todas essas áreas, tá? E a cidadania é um exercício e uma luta permanente de todos e todas. Obrigada.